crianças! Olá, pais! Olá a todos vocês que estão nos assistindo, tios, avós, primos. Eu sou a professora Juliane e estarei com vocês nas aulas de matemática. E essa é a nossa segunda aula. Mas se você perdeu a primeira aula, não tem problema, vamos começar hoje. E nós vamos nos divertir muito hoje e também aprender a matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre agrupamentos. Agrupando, eu consigo contar. Mas que história é essa de agrupar? Vocês já ouviram falar isso? Então, hoje nós iremos aprender a agrupar quantidades. Na aula anterior, só para quem não assistiu, eu vou contar o que nós fizemos. Nós vimos a história de João e de Murilo. João morava numa fazenda, ele era o dono de uma fazenda junto com sua família. Ele tinha várias coisas na fazenda, como milho, feijão, arroz, batata e vários animais também. E um dos animais que ele gostava de cuidar era dos cavalos. E ele pediu ajuda para o seu filho Murilo a olhar os cavalos. No início, Murilo gostava, porque era pouca quantidade de cavalos. Ele conseguia apenas olhar e saber se os cavalos estavam lá, porque todos os dias pela manhã ele tinha que sair com os cavalos até o pasto e depois recolher. Depois o seu pai acabou trocando uns sacos de milhos por mais cavalos. Aí Murilo ficou preocupado. Como que ele ia saber essa quantidade? Se estavam todos lá ou se não estavam lá, se algum tinha fugido. Como que ele ia ficar sabendo disso? Foi nessa hora que ele pediu a nossa ajuda e nós, juntamente com vocês aí de casa que foram dando as ideias, nós conseguimos resolver aquele problema. Primeiro vocês deram a ideia de fazer nó em cordas, depois surgiu a ideia de colocar cada cavalo que saísse e pegar um graveto. Aí Murilo achou um pouco estranho assim, mas se acabasse os gravetos, a gente acabou utilizando depois que alguém deu a ideia aí de utilizar as pedras. Aí então foi utilizado para fazer a contagem uma pedra para cada cavalo. Então cada cavalo que saísse do curral, Murilo pegava uma pedra e quando voltasse Murilo ia conferindo para ver se não tinha perdido nenhum cavalo. E seu pai ficou observando ele de longe, todo orgulhoso do seu filho porque tinha achado uma solução para o problema. Mal sabia o pai que nós que tínhamos ajudado, né? E Murilo estava todo feliz. Seu pai João, vendo o desenvolvimento do seu filho, como ele gostava dos cavalos, um belo dia chegou para o filho. Filho, eu vou na cidade novamente e dessa vez eu vou trazer mais cavalos. Murilo falou assim, pai, mas não traga muito cavalo não, hein? Porque eu não sei se eu vou dar conta. O seu pai olhou bem para ele e falou assim, Murilo, você dá conta sim, eu confio em você. E seu pai foi para a cidade. Aquele dia já Murilo ficou apreensivo, ansioso. Quantos cavalos será que meu pai vai trazer? Ficou pensando, mas não deixou de cuidar daqueles cavalos que já estavam lá. Murilo chegou no final da tarde, recolheu todos os cavalos para o curral novamente e foi para sua casa. Ele sabia que quando seu pai ia para a cidade, ele chegava tarde da noite. Então, somente no outro dia, ele ia saber quantos cavalos seu pai tinha trazido. Foi dormir, acordou bem cedinho, porque ele estava ansioso, né? Curioso, na verdade, para saber quantos cavalos seu pai tinha trazido. Acordou bem cedinho, já foi junto com o pai. Pai, deu certo aí comprar os cavalos? Deu sim, Murilo. Vai lá no curral para você ver. Quando o Murilo chegou no curral, ele ficou assustado. Não porque ele não ia dar conta, ele ia dar conta sim, mas seu pai tinha trazido muitos cavalos dessa vez. E eram muitos cavalos mesmo. Muitos mesmo. Vamos aqui colocar os cavalos aqui que o seu João trouxe. Aí Murilo ficou olhando assim para os cavalos e falava assim, e agora? Será que eu vou conseguir dar conta de contar isso? Se eu continuar colocando uma pedra para cada cavalo, eu vou utilizar muitas pedras e vai ficar pesado, meu montinho vai ficar muito cheio. Eu não vou dar conta, eu posso perder algum cavalo. Eu preciso pensar uma outra maneira. Não que as pedras não funcionem, as pedras funcionam assim,
Mas eu preciso de pensar uma outra maneira para fazer isso, porque vai ter muitas pedras. Se um dia eu precisar carregar essas pedras para um outro lugar, eu não vou conseguir, vai ser um saquinho muito pesado. Ai, 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 será que aquelas crianças que me ajudaram da outra vez poderiam me ajudar novamente? Se eu acho que eu vou pedir ajuda para elas. Ou eu vou pensar um pouco aqui, deixa eu pensar aqui, uma pedra para cada cavalo. Dá certo, mas vai ter muitas pedras. Ó, quantos cavalos eu tenho, muitos cavalos agora. Nossa, eu vou me divertir muito com eles agora. Mas eu preciso achar uma outra maneira de cuidar desses cavalos. Como será que eu posso fazer isso? Ah, não vai ter jeito. Eu vou pedir ajuda para aquelas crianças que me ajudaram da outra vez. Então, crianças, vamos pensar um pouquinho? Como a gente pode ajudar o Murilo agora? Ele não quer mais utilizar uma pedra para cada cavalo. Ele quer uma outra maneira. Não que não dê certo uma pedra para cada cavalo, porque a gente já viu na aula passada que dá sim. Mas agora ele quer ter a mesma quantidade de cavalos utilizando uma quantidade menor de pedras. Como que a gente poderá ajudar o Murilo dessa vez, hein? Vamos pensar aí. Quem tiver alguma ideia aí de casa, pode me falando, que eu vou escutar daqui, hein? Alguém tá me falando aí que pode pegar 2 cavalos que sair, colocar uma pedra? Podemos fazer isso sim, então vamos ver se vai dar certo. Então, a cada 2 cavalinhos, uma pedra. Vamos lá. 2 cavalos, uma pedra. Vou pôr aqui do ladinho. 2 cavalos, uma pedra. Será que vai diminuir a quantidade de pedras? Será? Vamos ver. Vamos fazendo aqui. Tem muitos cavalos. Dessa vez, o pai de Murilo, o seu João, foi bem generoso, hein? Eu acho que ele colheu muito milho, muito arroz, alguma outra coisa aí, para conseguir trazer muitos cavalos. Porque não tinha toda essa quantidade, né? E o Murilo tá se divertindo. Vamos lá, vamos ver se vai diminuir a quantidade de cavalos mesmo. A gente tem que lembrar que a gente fez um combinado, né? Que nossos cavalos seriam todos das mesmas cores. Vocês lembram disso? E dos mesmos tamanhos. Vocês lembram disso? Então vamos lá, tô acabando aqui já. Será que tá diminuindo a quantidade de pedras para os cavalos? Será que eu vou conseguir? Vão pensando numa outra ideia aí, em caso não dê certo essa. Vamos ver aqui. Essa aqui. E sobrou um cavalo. E agora? Eu posso colocar uma pedra para esse cavalo? Porque agora cada pedra vai equivaler à quantidade de 2 cavalos. Então, para quando sobrar, não tiver o parzinho, eu vou colocar um gravetinho. Então, esse graveto vai representar uma quantidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou pôr ele aqui do ladinho, ó. O cavalo, pôr aqui na frente. O cavalo e o graveto representando 1. Acho que deu certo, ó. Eu diminuí a quantidade de pedras, mas eu não diminuí a quantidade de cavalos. Então, cada pedra vai equivaler a 2 cavalos. Então, cada pedra, 2 cavalos. E o graveto equivale a 1 cavalo. Vamos lembrar disso. Murilo gostou dessa ideia, sim. Nossa, interessante. Eu diminuí a quantidade de cavalos, de pedras, mas eu não diminuí a quantidade de cavalos. Gostei dessa ideia. Mas será que eu tenho uma outra maneira que eu consiga diminuir mais a quantidade de pedras sem diminuir a quantidade de cavalos? Será que vocês conseguem pensar de alguma outra maneira? Será? Existe? Eu acho que existe. Vamos ver aí quem sabe. Teve alguma criança enquanto eu estava fazendo isso já me deu uma ideia aqui, hein? Eu posso juntar 5 cavalos para uma pedra. Vai diminuir a quantidade de pedras? Será que vai? Vamos fazer isso então. Então agora eu vou fazer montinhos de 5 cavalos e vou colocar uma única pedra. Então aqui, ó, vou juntar esses 2, vou tirar essa pedra e passar um cavalo para cá. Então aqui vai ficar 5 cavalos, ó. 5 cavalos e uma pedra. Aqui a mesma coisa. Vou juntar esses 2 com esses 2 e passar esse cavalo para cá, tirar essas 2 pedras. Olha aqui.
Mesma coisa aqui no de baixo, juntar esses dois com esse, pegar um cavalo, passar para cá. E tiro essas pedras. Junto esses dois com esses dois e esse cavalo aqui. Estamos fazendo grupinhos de 5. Tá diminuindo a quantidade de pedras? Está, né? Vamos continuar então aqui. Então, esses dois com esses dois, passo um para cá, tiro essas duas pedras. Esses dois com esses dois, passo esse para cá, tiro essa pedra. Olha só como que tá diminuindo. Parabéns para quem deu essa ideia, hein? Eu acho que Murilo vai gostar. Tiro esse daqui, ó. Junto esse com esse. Volta aqui. Tiro essas duas pedras. Olha só como diminuiu minhas pedras. Junto esses dois com esses dois. Tiro esse daqui. Passo um pra cá. Sobrou um cavalo. Quando sobra um cavalo, ponho ele aqui pra cima e pego mais um graveto. Que o graveto vai representar a quantidade de 1. Nossa, quantas pedras eu diminuí, hein? Vamos pôr aqui pra cá. Eu acho que Murilo gostou mais dessa ideia, hein? Eu consegui manter a quantidade de cavalos, mas eu não diminuí, mas eu diminuí a quantidade de pedras, na verdade, né? Eu mantive a quantidade de cavalos e diminuí a quantidade de pedras. Então, agora, cada pedra vai equivaler a 5 cavalos. Lembre-se disso. Cada pedra, 5 cavalos. E os galinhos aqui, os gravetinhos, continuam equivalendo 1 cavalo. Então, aqui eu tenho, ó, um montinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais 2 cavalinhos aqui. Então, cada pedra, 5 cavalos. Murilo adorou essa ideia. Então, ele falou assim, nossa, quantas pedras eu diminuí. Eu não vou precisar mais carregar tantas pedras, nem ficar procurando tantas pedras assim. Gostei dessa ideia. Ah, mas eu acho que essas crianças conseguem me dar uma outra ideia que consiga diminuir ainda mais a quantidade de pedras e sem mexer na quantidade de cavalos. Será que vocês conseguem pensar numa outra ideia? Eu acho que conseguem, hein? Vamos lá, eu quero ver vocês pensando nessa outra ideia. Quem se vai lá falar primeiro aqui para eu ouvir? Tem alguém falando aí? Ah, mas será que essa ideia vai dar certo? Não sei, hein? Tô em dúvida. Por que será que daria certo essa ideia? É para eu fazer também? Ah, então vamos fazer. Alguém deu a ideia aí de eu juntar 10 cavalos e marcar com uma única pedra. Será que vai dar certo? Vamos lá então, vamos tentar. Então aqui, ó, aqui não tem 5, aqui não tem mais 5, então eu vou juntar esses dois e tiro essas pedras. Vou juntar esses dois, tiro essa pedra. Vou juntar esses dois e tiro uma pedra. Eu acho que tá dando certo, hein? Vou juntar esses dois e tiro uma pedra. E sobrou um montinho aqui, mas eu posso deixar com a pedra? Agora eu não posso, porque agora eu tô fazendo grupinhos com 10 cavalos. Então eu vou tirar essa pedra e vou colocar o que para eles aqui? Vou colocar os gravetos. Então aqui eu vou colocar um graveto para cada cavalinho que sobrou aqui, ó. Então aqui tem esse tá com esse graveto, esse com esse. Vamos lá. Esse aqui e esse aqui, ó. Então agora eu tenho grupinhos com 10 cavalos cada um, que alguém deu a ideia para mim, e os gravetinhos que representam uma quantidade apenas. E eu diminuí a quantidade de pedras que Murilo ia carregar? Diminuiu ou não diminuí? Diminuiu, né? Diminuí bastante. Olha só, tinha um monte de pedras no início. Agora, quantas eu tenho? Apenas essa quantidade aqui. Só isso eu tenho, tá vendo? E representa a mesma quantidade de cavalos. Porque agora cada pedra valerá quanto? Valerá 10 cavalos. Eu tenho que lembrar disso agora. Cada pedra valerá 10 cavalos. Agora que você está em casa aí, vocês que estão em casa, vamos pensar aí um pouco. Se cada pedra vale 10 cavalos, quantos cavalos será que eu tenho aqui? Quando eu coloquei a quantidade de cavalos aqui, eu não contei. Vamos contar agora, então, quantos cavalos nós temos? Cada pedra vale quanto mesmo? Vale 10. Então, aqui,
10, mais 10, mais 10, mais 10. Então, vamos lá. 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Aqui vale 1, então 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 cavalos. Não ficou mais fácil de contar assim? Em vez de eu ficar contando um por um? Eu fiz grupinhos de 10 em 10 e os que sobraram eu fui colocando os gravetos. E cada pedrinha vale 10. Então, se cada pedra vale 10, então uma pedra equivale a uma dezena. Vamos lembrar disso? Ó. Uma pedra vale 10. Então, eu posso falar que uma pedra vale uma dezena. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu tirar os cavalinhos agora aqui e vamos escrever a palavra dezena. Vamos limpar aqui. Dezena. Vamos olhar o comecinho da palavra apenas, ó. Dezena. Olha esse comecinho dessa palavra aqui, ó. Quem consegue falar o que está escrito aqui só nesse pedacinho? Quem consegue falar para mim o que está escrito? 10. Então, a palavra dezena, que equivale a 10. E o que nós acabamos de mostrar aqui, ó, que cada 10 cavalos equivalia a uma pedra. E essa pedra é chamada de dezena. Então, uma dezena equivale a 10, tá na própria palavra aqui, no início da palavra. Estão entendendo? Marque isso, ó. Uma dezena equivale a 10. Por isso que nós contamos de 10 em 10 é mais fácil, porque nós usamos a dezena e nós temos os dedos das nossas mãos aqui, ó, que são 10 dedos também, porque vem de 10 da palavra dezena. E aí, gostaram da aula de hoje? Hoje nós ajudamos mais uma vez Murilo a contar os cavalos, mas desta vez nós vimos que tivemos que ajudar ele a fazer um agrupamento, porque ele estava preocupado que o pai dele tinha trazido muito mais cavalos e ele não queria arrumar tantas pedras, ficar carregando tantas pedras, juntando tantas pedras. E ele pediu nossa ajuda mais uma vez. E mais uma vez você aí de casa acabou ajudando ele, hein? Dando essas ideias. Primeiro nós fizemos o agrupamento de 2 em 2, que já diminuiu a quantidade de pedras. Depois nós agrupamos de 5 em 5, que também diminuiu mais ainda a quantidade de pedra. Depois, alguém aí falou bem alto, pode fazer grupinhos de 10 em 10. E nós fizemos isso e nós vimos que de 10 em 10 a gente diminuía mais ainda a quantidade de pedras, sem diminuir a quantidade de cavalos, e era mais fácil para a gente contar. E nós descobrimos que esse grupinho de 10 e 10 equivale a uma dezena, que a palavra dezena vem de 10. Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado, se divertido bastante e até mais, hein? Até a próxima aula!